Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos aqui para a nossa terceira aula, né? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de modelos de negócios, né? Que são como as empresas se apresentam para os seus clientes, como elas se colocam no mercado de comércio eletrônico, tá certo? Vou passar alguns parâmetros, algumas questões para que a gente entenda esses modelos de negócios que são utilizados pelas empresas na atualidade, né? Muita coisa mudou desde que o comércio eletrônico vem entrando no mercado de consumo, né? Vem sendo dos pilares do consumo, né? E hoje a gente basicamente estamos aí em alguns modelos de negócio, né? E a tendência é que surjam outros modelos, né? A tecnologia tem essa vertente, né? Hoje ela é uma coisa, amanhã ela já é outra, né? Mas o modelo ele tende a ser um pouco mais para o lado administrativo do que para o lado tecnológico em si. No entanto, a tecnologia, como é o principal aporte, né? É um dos pilares para o comércio eletrônico, como ela tem mudança sempre, então esses modelos, com o tempo, eles tendem a modificar, a mudar um pouquinho, tá certo? Então vamos começar a falar aqui então dos modelos de negócio, né? Então modelos de negócio a gente pode caracterizar ele como as ferramentas que o empresário, né, que o proprietário da empresa utiliza para estruturar a sua empresa, né? Bom, e também, né, o modelo de negócio, ele não é só como a empresa fica estruturada na internet, como ela se apresenta, né? Com base no modelo de negócio que o empresário também define, né, algumas estratégias que ele tem que adotar para que ele torne o negócio virtual uma maneira lucrativa ou como um aporte, né, na empresa física. E a gente vai ver isso um pouquinho a mais agora, tá? Falando sobre os modelos de negócio que quando a gente pensa do lado mais administrativo, ainda não um modelo, uma questão tecnológica. Do lado administrativo, a gente tem as seguintes questões, né? Quando vai se implementar um modelo de negócio, um site, um comércio virtual, algumas coisas a gente tem que levar em consideração, tá? E esses pontos eu elenquei, né, coloquei aqui alguns que podem e devem, né, ser levados em consideração no processo de estruturação, né, naquele processo que a gente está tratando ainda a questão da estratégia do negócio, que a gente está tratando ainda de uma maneira, vamos dizer assim, no papel. Ainda não existe algo ainda para gente falar que ele está funcionando. Então são algumas estratégias que a gente pode utilizar para fazer a estruturação do negócio, para saber se ele vai ter possibilidade de rentabilidade ou não, né? Então a gente leva em consideração as dificuldades tecnológicas, né? Por que a gente coloca a questão das dificuldades tecnológicas? Não adianta o proprietário de uma loja lá de bairro querer estruturar um site de vendas unicamente com o conhecimento que ele tem de informática, com o conhecimento que ele tem de tecnologia. Porque isso, se ele for alguém do ramo, pode ser que dê certo. Agora, se o ramo dele for exclusivamente a loja de venda de roupas no bairro dele, a tendência é que não dê certo. Então, as dificuldades tecnológicas têm que ser levadas em conta, muito em consideração, no momento de uma estruturação de um comércio eletrônico, tá certo? Menor custo possível, né? Isso aqui vai para os dois lados, né? Para o empresário, para o empreendedor implementar esse meio de venda, como também o meio de venda de comércio eletrônico, a concorrência é muito acirrada, ela é extremamente acirrada. Então ele tem que pensar também que a margem de lucro dele dentro de um comércio eletrônico vai ser muito menor do que a margem de lucro quando é num processo físico, devido a isso, a concorrência ser muito maior, né? Identificar seu grupo de clientes, né? A gente tem que identificar o perfil do nosso cliente. O perfil do cliente físico que vai lá na loja, vai comprar na loja física, a gente identifica de uma maneira mais clara, mais fácil. Quando a gente vai para o cliente online, essas características elas são muito difíceis da gente identificar.
uma das questões, né, que eu falei até em aula passada é que a gente pode utilizar ferramentas relacionadas à tecnologia para a gente identificar esse possível nicho que a gente pode atender, identificar esse perfil do nosso cliente. Então, as pessoas que visitam o nosso site, quantas vezes visitam, dentro do site lá, o que ela faz mais de busca, qual que é o interesse que ela tem. Então, a gente pode usar as ferramentas lá, como, por exemplo, utilizar cookies, a gente pode utilizar o cadastro do cliente, determinar o perfil dele de compra. Então, nós temos que conhecer essas características para que a gente possa ter uma chance de sucesso maior dentro do comércio eletrônico, né? E outra questão, né, porque não é só pegar e falar assim, olha, eu vou colocar o comércio eletrônico para funcionar, eu vou colocar minha loja online para funcionar, meu mercado online para funcionar. A gente tem que ter ideia que também existem custos para atrair cliente, né? Não é como a internet é um meio mais barato para implementar uma empresa, vamos colocar assim, o custo para atrair clientes é muito maior, porque a gente precisa de uma abrangência muito maior do que uma propaganda feita de uma maneira regional. Então a gente precisa identificar o perfil do cliente, ver aonde que aquele cliente tem o costume de estar acessando, para que a gente consiga implementar propaganda nesses meios que o meu possível cliente possa estar visitando. Então são estratégias que a gente vai ter que ir adotando para fazer com que o negócio tenha a possibilidade de ter uma rentabilidade aí, tá certo? Abordando, né, a questão dos modelos de negócio, eu vou apresentar para vocês alguns que já são conhecidos, né, e falar sobre algumas experiências que eu tive também a respeito de modelagem de negócio para a internet, né. Aqui nesse slide, né, nós temos dois exemplos, né? Um da Amazon e o outro da Livraria Saraiva, né? Então são modelos diferentes de negócios que são utilizados dentro da internet. Eu deixei esse slide aqui para a gente entender quais as funcionalidades de site para site, como é que a empresa se comporta, né? Coloquei aqui de empresas grandes, que a maioria conhece, né? A maior parte das pessoas já teve um acesso ou outro a essas empresas, mas não necessariamente a gente tenha que se espelhar nesses modelos de negócio. A gente tem que abordar a situação para a nossa realidade, né? Conhecer o do outro e trazer aquele conhecimento para a nossa realidade. O caso da Amazon e da Saraiva são muito distintos, né, os modelos de negócios dele. Aparentemente, de primeira cara, parecem ser a mesma coisa, no entanto, não são. Falando aqui de uma experiência que eu tive há um certo tempo, há cerca de uns 2 a 3 anos, eu fiz uma consultoria para uma empresa que estava começando o processo de vendas online. Era uma empresa que tinha um público bastante específico. Ela fabricava doces, produtos que eram voltados para pessoas que tinham diabetes, que têm diabetes, né? Então, o nicho para que ela fosse atender o modelo que ela teve que criar de negócios era muito específico, né? Então, por exemplo, como eu falei um pouquinho antes, as propagandas que ela ia fazer eram para público mais específico, ela conheceu primeiro o perfil do cliente dela, e ela trabalhava, era da seguinte questão, era a indústria produzindo o produto e já indo da própria indústria passando para a mão do consumidor. Então não tinha um intermediário ali naquele meio, ela não revendia os produtos para um comércio, para esse comércio revender. Então era um modelo que a gente teve que adaptar. Então a indústria, além de fazer o processo de fabricação, ela tinha que ter um processo relacionado a poder atender os clientes direto, né? Então, ao invés do cliente dela ser uma outra empresa, o cliente dela já era o próprio consumidor. E isso foi assim, deu um certo trabalho para a gente fazer essa modelagem, mas acabou que dando certo. Hoje a empresa ela vende direto para a mão do consumidor, já tem uma cartela de clientes bastante difundida no país. Então são questões assim, e é uma empresa era familiar, era uma empresa pequena, era uma empresa que trabalhava com doces tradicionais, modificou a maneira de trabalhar para atender um público específico e acabou que dando certo, né? Então são estudos que a gente tem que fazer para ver aonde que nós podemos atuar, tá certo? Bom,
E falando de modelo de negócios, a gente tem vários tipos de modelo de negócio, né? Que eles são implementados, né, na web, né, na rede mundial de computadores. Aí todo o acesso que a gente tem, a gente vai acabar acessando um determinado site de compra, de venda, e ele acaba que adotando um modelo. A gente tem alguns tipos de modelo que são mais caracterizados, os mais conhecidos, que é o modelo de negócio tradicional, comércio eletrônico parcial, comércio eletrônico puro, o intrabusiness e o e-learning, tá? São modelos que a gente acaba aqui passando por eles quase que sempre quando a gente vai fazer alguma compra online aí, tá? Falando do modelo tradicional. O modelo tradicional, né, ele baseia-se numa empresa que realiza as vendas nas instalações físicas e usa a internet como um meio secundário, né, de comercialização. Então a gente tem um chamado comércio físico e digital. Ele atende tanto pela internet quanto pelo meio físico. No entanto, o meio físico é o forte dele. O meio físico ainda é a questão que o empresário demanda mais tempo para administrar. Então, o meio online ele ainda para esse tipo de empresa, para esse tipo de modelo de negócio, não é o principal ponto que é utilizado para a venda na internet. A gente pode citar, por exemplo, um exemplo para esse tipo de modelo, que seria, por exemplo, o que tem acontecido agora com essa pandemia, certo? Muita empresa teve que entrar no comércio eletrônico de uma hora para outra. No entanto, toda a característica dela ainda é física. Toda a característica, todo o modelo que ela ainda detém de administração ainda pertence ao modelo físico. Então, ela utilizou agora como um meio secundário de manter a existência, né, de manter a empresa funcionando, a utilização do meio eletrônico como processo de vendas. Então, essas são algumas características. Nesse momento, é claro que foi algo de susto que as empresas tiveram que se adaptar, mas tem muita empresa que ainda coloca como característica a venda física em primeiro plano, e em segundo plano a venda online, certo? Como exemplo de um modelo tradicional, a gente tem a Livraria Saraiva, né? Ela tem as suas empresas físicas e tem a sua loja online, só que ela ainda dá preferência à empresa no processo de venda como a empresa da loja física. É claro que isso com o tempo vem mudando, né? Ultimamente eu tenho visto também que a loja Saraiva ela já está tendendo a ficar só online, ela já está tendendo a perder o modelo, a característica física, né? Eu me lembro de visitar algumas cidades que ela tinha como característica de colocar as lojas dela dentro de shoppings. E elas têm fechado, porém o site ainda tem mantido. Então é um modelo de negócios que era tradicional e ele já está se voltando para um modelo mais online. Mas são características que vão mudando, né? Com o tempo, como eu falei, a tecnologia muda, mas também as relações de negócios, os modelos de negócio, eles também vão alterando para atender a demanda do cliente, né? A necessidade do cliente, o que é algo absolutamente natural, né? Agora a gente tem um modelo de negócios que é o parcial. Esse aqui, ele é bem próximo ao tradicional, mas em relação ao tradicional, o tradicional ele tem um meio de venda secundário, como sendo o online, e nesse aqui a gente tem os dois meios de venda, porém a atenção ainda é voltada maior para o meio tradicional, que é o meio físico, mas tendendo a ir para o lado do virtual. Ela ainda não trabalha 100% digital, mas tem as duas visões de negócio. E um exemplo clássico que a gente tem é o Magazine Luiza. O Magazine Luiza trabalha com as duas frentes, e até uma questão interessante, uma empresa de bastante sucesso nessa área, foi uma das primeiras empresas a trabalhar no Brasil com comércio eletrônico de uma maneira mais difundida, e mesmo sendo a primeira, ela ainda não se tornou totalmente online. Acredito que não vai se tornar totalmente online, devido às características da proprietária, que ela tem uma visão de negócios bem diferenciados, então é algo que não vai ser modificado para ser 100% online nos próximos anos aí. Vai continuar trabalhando tanto na parte física quanto na parte online. Mas ela investe bastante na parte online, sem perder as características da parte física.
Por que que ela coloca dessa forma? Por exemplo, eu posso comprar dessas características, eu posso comprar no site online e retirar o produto na loja física. A maioria das cidades tem esse tipo de atendimento, então é uma coisa que facilita para o cliente e também tem a mesma característica de processo de venda online e processo de venda físico, né? Uma vez que ela dá essa possibilidade para o cliente dela, ele acaba aqui indo conhecer a empresa, ele tem uma visualização da empresa física em si, ele não está só em contato com meios eletrônicos, né? Então há uma mescla aí nessa situação. E a gente tem um outro modelo de negócio que é o de comércio eletrônico puro, né? A empresa não existe fisicamente, né? Não existe uma loja que tenha ali os produtos. Normalmente esse tipo de empresa trabalha com estoques ou com estoques secundários, né? Estoque de outras empresas, e ela só intermedia a venda. Ela não tem controle de estoque, ela não tem controle de vendedores, por exemplo, de funcionários que trabalham com o processo de vendas. Ela é basicamente virtual. E um dos exemplos mais conhecidos, né, desse modelo eletrônico puro, né, desse comércio eletrônico puro, é a Amazon. A Amazon ela não tem nenhuma empresa física em lugar nenhum do mundo. Atua no mundo todo, mas não tem empresa física em lugar nenhum. Todos os produtos que a gente precisar encontra lá com ela, só que basicamente sai do fornecedor que vai passar o produto para a Amazon, passa para ela e ela direciona para o cliente. Então não chega, esse produto não é nem estocado pela Amazon. Ele ela simplesmente ela serve como um meio, como um caminho para esse produto chegar ao cliente. E é um modelo que deu bastante sucesso, né? Porque a gente vê, né, o proprietário dela é um dos homens mais ricos do mundo e foi por visão de negócio, né? Na primeira aula lá, se eu não me engano, eu falei com vocês a respeito desse modelo, né? Que ela surgiu basicamente numa garagem e depois disso ela foi crescendo e ele foi se adaptando às mudanças do mercado, o que a maioria das empresas não fez. Ele se adaptou ao mercado de consumo e vem se adaptando desde então. Então é uma empresa que a gente pode colocar que o modelo de negócio dela é um modelo de sucesso, né? E aí a gente tem também o modelo intrabusiness. O modelo intrabusiness ele ocorre dentro da área de atuação daquela empresa. Não o produto que sai dela para ser revendido, mas dentro da área de atuação dela. Por exemplo, eu tenho uma empresa lá, uma empresa com atuação nacional, e eu fabrico garrafas térmicas. Eu posso revender esses produtos, né? A empresa pode vender esse produto para o próprio funcionário dela, para os parceiros de negócio dela também, não para o revendedor. Então esse é um modelo chamado de intrabusiness. Ele ocorre só dentro da bolha, né, dentro do ambiente de atuação daquela empresa. Também pode ocorrer, né, entre unidades da empresa, né, uma empresa de porte gigante. Ela tem lá a sua planta de fabricação e tem lá todo o seu esquema de distribuição que já é pertencente à empresa, no entanto administrado por um negócio, por uma maneira diferente do processo produtivo. Então essa empresa que produz, ela vende para outra empresa, então também é conhecida para outra empresa que ainda pertence ao grupo de empresas dela. Isso também é chamado de intrabusiness. Depois a gente tem o modelo que é o e-learning, né? Um modelo que é relativamente novo. O e-learning a gente tem atuação dele de poucos anos para cá, que é, no caso, a venda de conhecimento, né? É uma característica que não é voltado para produto, é venda de conhecimento. São características bem diferenciadas de uma empresa que trabalha com negociação de produto. Nesse caso, o produto em si é o conhecimento, ele pode ser em forma de treinamento, de educação, de formação profissional. Isso a gente tem muito agora sendo prestado pelas universidades, né? Então é uma coisa que, ao meu ver, vai ser futuro. Daqui a algum tempo, hoje ainda a gente está numa fase de transição, mas mais à frente eu vejo que o conhecimento vai ser disseminado mais dessa forma que qualquer outra forma. Então vai haver, claro, acho que nunca vai deixar de existir a questão presencial
em questão de conhecimento, de proporcionar conhecimento. No entanto, um modelo de e-learning vai crescer assustadoramente aí pelos próximos anos. Por quê? A facilidade de acesso à internet das pessoas é uma maneira extrema de reduzir os custos para uma universidade e uma maneira gigante de ter acesso ao território nacional com uma facilidade muito grande. Então, o processo de crescimento, ao meu ver, vai ser muito grande aí pelos próximos anos, certo? Dentro do modelo de negócio, né, a gente tem algumas características, né? A gente tem algumas que são as aplicações prontas e as aplicações personalizadas. Isso aí vai dar característica do empresário como ele quer implementar o seu modelo de negócio. Claro que se ele vai pegar uma aplicação pronta, tipo, ele vai e contrata um sistema que já existe, que já é usado por muitas empresas, ele vai fazer pequenas configurações ali e vai ter uma loja online funcionando. Existem muitos softwares que são utilizados para isso. Provavelmente eu vou tratar essa informação com vocês na nossa próxima aula. E esse custo seria bem mais barato. Então a gente vai ter, ele vai produzir, vai ter uma loja online com características dele. No entanto, o sistema produzido de uma maneira, vamos colocar assim, em massa, para atender a qualquer tipo de ramo de atividade. E a gente tem, e o custo disso também é bem mais barato, quando você compara com uma aplicação personalizada. Aí, paralelo a isso, a gente tem a aplicação personalizada. A aplicação personalizada, ela tem como características de atender muito as características da empresa, né? A maior parte vamos colocar assim, da vivência da empresa é passado para esse sistema. A questão é que, como ele vai ser construído personalizado, então a empresa A atuando na venda de roupas jeans e a empresa B atuando na venda de roupas jeans, também podem ter sistemas diferentes. Então a A e a B vão ter sistemas totalmente diferentes com as características específicas delas. Só que daí nesse caso é muito mais caro, porque vai ter que ser produzido por alguma outra empresa para atender as características dela. Então, esse custo vai subir lá nas alturas se comparado ao custo de uma aplicação pronta, né? Pessoal, em resumo, de modelos de negócio, o que a gente pode falar? A gente tem alguns modelos muito conhecidos e alguns modelos não tão conhecidos. Eu passei para vocês os modelos mais conhecidos, os mais difundidos. No entanto, existem características para a empresa criar o seu próprio modelo. Como eu falei, tem empresa que vende tanto na loja física quanto na loja com um canal de venda online. Tem empresa que é só online. Tem empresa que dá preferência pelo modelo online, mantendo a física. Tem empresa que dá preferência à física, mantendo o online. O que eu quero dizer com isso? Que vamos supor que vocês queiram montar um empreendimento para venda online. Vocês vão ter que observar essas características. Vocês têm que ver qual é a característica, o perfil do seu cliente, para ver a implementação, como tem que ser a implementação da sua loja online. Não adianta só o querer. Tem que ter um estudo, tem que ter uma análise, tem que ter uma estratégia muito bem detalhada para saber se temos ou não viabilidade da implementação desse negócio, desse modelo online. Tá certo? Eu finalizo por aqui e a gente se vê na próxima semana e vamos conversando por aí. Precisando de qualquer coisa, me chama aí, tem o meu telefone, tem o e-mail. Precisando é só me dar um toque, tá bom? Abraço a todos.